A história do povo da Tapera é profundamente ligada à formação social, cultural e econômica da região, que é marcada pela resistência, pela ancestralidade e pela luta por território. Não se trata de um único povoado específico, mas de comunidades tradicionais dispersas pelo recôncavo, cuja identidade está enraizada em um modo de vida coletivo, na relação com a terra e na herança afro-indígena. Oh, que prazer, que alegria, eu nosso encontro, irmão. Água e perfumada, gostosa é nossa união. Que terra não se vende, terra não se troca, terra não faz comércio com terra não. Terra é para viver, é para trabalhar, plantar e colher e viver. E quem não tem coragem de trabalhar, fique lá dentro, pesque, casque e bebe do mesmo jeito. Que para isso Deus deixou a riqueza na terra. Deixou água, deixou caça, deixou a junçara, deixou o oti, deixou a biriba, deixou a bicuíba, deixou o jatobá, deixou a mora, deixou tudo para comer e viver dela sem ferir, sem arrancar e sem bulir nela. Mas não se vende terra, não se troca e nem se negocia terra. E quem comprar a terra se arrependerá, porque terra, o povo pensa que é para comercializar, é o zóio grande, mas terra é para viver bem, terra é para se viver bem nela. Então, a partir daqui, vamos reconstruir essa trajetória desde o período colonial. As raízes vêm do século XVI, século XVIII. O coração da empresa açucareira colonial, o Recôncavo Baiano, em torno da Baía de Todos os Santos, foi palco de intensa exploração de cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escravizada africana em larga escala. E grandes engenhos dominavam aquela região. Depois foi que surgiu a formação das taperas, onde deu-se fuga e atos de resistência, justamente a opressão da escravidão que levou à formação dos mucambos e dos quilombos nas áreas mais afastadas e de difícil acesso, como matas e brejos alagadiços. Esses refúgios eram chamados muitas vezes de taperas. O termo que originalmente significava antiga aldeia indígena abandonada, ou então ruínas, mas que foi ressignificado. Enquanto os engenhos ocupavam as terras mais férteis e planas, as comunidades de resistência se estabeleciam em terras consideradas improdutivas, ou de difícil exploração em larga escala pela agroindústria açucareira. Áreas de tabuleiros, brejos, manguezais e matas secundárias. Essas comunidades eram formadas por africanos escravizados fugidos, indígenas sobreviventes, especialmente tupinambás, que resistiam à colonização, e também por pessoas livres, mais pobres, sejam elas brancas ou mestiças, que foram marginalizadas pelo sistema. Essa mistura deu origem a uma cultura rica, com forte base africana, do Bantu e Yorubá, com influências indígenas também e com elementos europeus visivelmente na religiosidade, como candomblé e catimbó. Na culinária e na música também, como o samba e a capoeira, e no conhecimento da terra. Eles viviam da agricultura familiar, ou seja, eles plantavam mandioca, plantavam milho, plantavam feijão, frutas, viviam da pesca, viviam do artesanato, ou seja, dependiam dos rios, dos mangues da Bahia, da caça, do escravismo, lenha, cipó, folhas nativas e da criação de pequenos animais. E assim eles buscavam autonomia em relação ao sistema que era escravista e latifundiário. Então, partindo daí, vamos chegar ao século XIX, nesse período pós-abolição. Nós tivemos uma abolição, que eu vou dizer aqui que foi uma abolição incompleta, que a nossa abolição de 1888, aonde a Lei Áurea não trouxe uma justiça completa, né? Os ex-escravizados foram lançados à própria sorte, sem terra, sem trabalho garantido e sem reparações. E muitos buscaram refúgio e sobreviveram em comunidades já ocupadas, comunidades livres, rurais e negras. Como também foram atrás dos quilombos.
Então, as taperas consolidaram-se como um espaço de acolhida, onde abraçava essas pessoas. As terras ocupadas pelas taperas, mesmo marginais aos olhos da grande lavoura, passaram a ser cobiçadas por fazendeiros locais para a expansão de pastagens ou cultivos secundários. E iniciou-se então a partir daí, pessoal, um longo processo de conflito fundiário e tentativas também de expulsão. Nestes séculos de ocupação e de resistência, consolidou-se também uma identidade coletiva bastante forte. O termo tapera passou a designar não apenas o lugar, mas o povo que lá vivia, com seus modos, seus próprios meios de organização social, de trabalho coletivo, mutirões, ajuntamento, festas religiosas ou profanas e também de profundo conhecimento ecológico. Já lá no século XX, tudo isso passou por um processo de modernização. Teve expansão de fronteiras agrícolas, mas também teve pressão fundiária, né? A modernização da agricultura, especialmente a partir da década de 70, aumentou a pressão sobre as terras tradicionais. Grandes proprietários, muitas vezes com documentos questionáveis ou adquiridos de forma irregular, buscaram expulsar as comunidades taperas para dar lugar a pastagens ou monoculturas, como de eucalipto e floricultura. E claro, pessoal, que essa pressão traz dentro do cenário a violência e os despejos. As comunidades enfrentaram décadas desse tipo de violência. A grilhagem de terras, ameaças e despejos forçados. Líderes comunitários foram perseguidos e assassinados. Muitas famílias foram obrigadas a migrar para as periferias das cidades, como Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Feira de Santana, Salvador, levando consigo a sua cultura, mas sofrendo o desenraizamento. Em resposta às violações, o povo da Tapera se organizou. Um marco fundamental foi a fundação da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas da Tapera, em 1992 e foi oficializada em 1996. Foi sediada na comunidade de São Francisco do Paraguaçu, também conhecido como Santo Amaro da Purificação, que se tornou um símbolo da resistência. A Constituição de 1988 e o Decreto de 2003 foram instrumentos cruciais. As comunidades taperas iniciaram o árduo processo de autorreconhecimento como remanescentes de quilombos, baseado em sua história de resistência, de ocupação, tradição, identidade da cultura negra. O território da Tapera, São Francisco do Paraguaçu, foi um dos primeiros a ser intitulado como quilombola na Bahia em 2008, após longa luta. A luta contou com o apoio essencial de entidades como a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, movimentos sociais, sendo um deles o Movimento Negro, universidades como a UFBA e órgãos públicos como o INCRA, responsável pela titulação. Já agora, no século XXI, tem-se ainda alguns desafios, conquistas também e algumas perspectivas futuras. A titulação coletiva do território quilombola é a maior conquista, garantindo o direito fundamental à terra e à moradia. Isso fortalece a autonomia e a reprodução do modo de vida tradicional. O reconhecimento como comunidade quilombola traz direitos específicos em políticas públicas, como saúde, educação e infraestrutura, e também traz proteção cultural. A cultura do povo da Tapera, a samba de roda, a capoeira, a culinária, a religiosidade, ganhou maior reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro. O samba de roda do Recôncavo Baiano é patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Mas nem tudo são flores, ainda existe luta. Mesmo tituladas, as comunidades ainda enfrentam tentativas de invasão, conflitos com fazendeiros vizinhos e pressão de grandes empreendimentos do agronegócio, turismo de massa, especulação imobiliária. Falta infraestrutura adequada, saneamento, estradas, energia, acesso à educação de qualidade, contextualizada e à saúde próxima e eficiente. A implementação de políticas específicas para comunidades quilombolas é lenta e ainda burocrática. O avanço do agronegócio sobre o entorno também ameaça os recursos hídricos e o modo de vida tradicional. O turismo pode ser uma fonte de renda, mas também um risco de descaracterização cultural se não for comunitário e sustentável.
O êxodo rural, a influência da mídia massiva e a busca por oportunidades nas cidades desafiam a transmissão do conhecimento tradicional para as novas gerações. Manter os jovens nas comunidades com perspectivas de vida digna é crucial. E com isso tem-se um painel de perspectivas e de luta contínua que nunca para. Eles buscam desenvolver projetos de agroecologia, de turismo de base comunitária, o artesanato, como sempre, e outras atividades econômicas que valorizam a cultura e que preservem o meio ambiente. A associação, e outras formas de organização interna continuam sendo fundamentais para defender os direitos, para gerir o território coletivo das taperas e articular demandas juntos ao poder público. Com isso, a memória e a identidade torna-se um símbolo fundamental. A luta pela preservação da memória histórica da resistência e pela afirmação da identidade quilombola segue, ainda hoje, como eixo central. As festas tradicionais, os rituais religiosos e a transmissão oral dos saberes são formas ainda hoje de manter viva essa história. Então, o povo da tapera, que a gente vai ver muito dentro do livro Salvar o Fogo, é muito mais que os habitantes de um povoado simples. É um povo tradicional quilombola. Eles são herdeiros direto de séculos de resistência à escravidão, à opressão fundiária e à marginalização. Sua história é a história da luta pela terra, pela autonomia e pelo reconhecimento de sua identidade e cultura afro-brasileira profundamente enraizada no recôncavo baiano. Da formação nos mucambos coloniais à conquista da titulação quilombola no século XXI, sua trajetória é marcada por violência e injustiça, mas também por uma incrível resiliência, organização coletiva e preservação cultural. Os desafios do acesso a direitos básicos e da pressão sobre seus territórios persistem, mas o povo da tapera segue lutando, escrevendo ainda o presente, vislumbrando o futuro com força, com riqueza das suas tradições. E eles são fundamentais guardiões da história negra do Brasil. Oi, corta a língua de quem fala mal da gente. Quebra a cabeça, espalha a semente. Corta a língua de quem fala mal da gente, de quem fala mal da gente. E de quem fala mal da gente. Vamos falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa história de Salvar o Fogo? Vamos lá. Os habitantes da terra da tapera precisam negar suas raízes culturais e viver sob a tutela da igreja, que reprime qualquer tipo de outras práticas religiosas, já que na página 14 é dito: havia muito que essa vida passada era rejeitada por sua gente, que aos poucos se tornou outra, pois passou a acreditar nas palavras de forasteiros. Ou seja, essas imposições fizeram com que o povo se tornasse outro, sem religião e sem cultura. Em certos momentos, os habitantes da tapera se perseguem, incitados pelos sermões a executar uma perseguição que teve Luzia como vítima. Então vamos ver aqui mais à frente, vamos ver aqui na página 112, é dito o seguinte: mas ele desapareceu da mesma maneira que chegou, e o mal já não estava somente no povo que inventava coisas sobre mim. Se acendeu por dentro e eu instalei de novo como a lenha numa fogueira. Quando fui sentindo essa coisa se acender, pude entender por que a vida da tapera girava em torno das desavenças, das mentiras e dos desencantos que foram minando toda a história que tínhamos em comum. Então vamos ver que o mosteiro ergue-se como o centro da tapera e também das vidas daquele povo que não tem outra escolha e traz consigo uma série de imposições e inclusive cobranças feitas ao povo. A respeito dessa concepção de centro, figurada por esse mosteiro que está presente na região, pode-se destacar que em relação à tapera vê-se claramente uma dualidade entre o centro, constituído pela igreja, e a periferia, que é a população da tapera. A igreja se estabelece como o centro, em grande parte da narrativa, na região da tapera, e impõe o seu modelo, e se faz com que se torne o alvo da raiva e dos ressentimentos de qualquer um que descubra os preceitos católicos.
E também de parte desse grupo periférico vem a personagem Luzia, que é o principal alvo do povo da tapera dentro do livro. Na obra O Pacto da Branquitude, a autora Cida Bento também discorre sobre um grupo que se impõe no centro das relações, incluindo o etnocentrismo, que estabelece um modelo, e os demais, fora desse padrão, são considerados minoritários e periféricos, a quem é dirigido e projetado a raiva e o ressentimento desse grupo no centro. Partindo daqui, vamos falar um pouquinho sobre o que é cobrar o foro, uma questão também importante que aparece dentro do livro Salvar o Fogo. Cobrar o foro refere-se à ação de exigir o pagamento de um foro, um tipo de tributo ou renda que é pago periodicamente, geralmente é anual, e é pelo uso de um terreno ou propriedade que pertence a outra pessoa ou entidade. Esse conceito tem raízes profundas no direito português e foi amplamente aplicado no Brasil durante o período colonial e imperial, especialmente no contexto da estrutura fundiária. Então, partindo daqui, vamos para uma explicação um pouquinho mais detalhada. O que é foro? A definição jurídica nos diz que foro é um direito real sobre imóvel alheio. Quem paga o foro, ou foreiro, ou enfiteuta, tem o direito de usar um terreno que pertence a outra pessoa, que é o senhorio, mediante o pagamento de uma quantia fixa e periódica. Ele surgiu em Portugal com as sesmarias, que eram os grandes lotes de terra concedidos pela coroa para a exploração agrícola. No Brasil colonial, as sesmarias eram concedidas a nobres ou colonos que podiam subdividi-las e arrendar partes a terceiros mediante o pagamento de foro. Quem cobra o foro e por quê? O senhorio direto, que é o proprietário original da terra, cobrava o foro do foreiro, que era quem ocupava e usava a terra. Isso garantia ao proprietário uma renda regular, enquanto o foreiro tinha o direito hereditário de usar o terreno desde que pagasse o tributo. Um exemplo disso no nosso Brasil colonial: um senhor de engenho recebia uma sesmaria. Parte dessa terra era cedida a lavradores, que eram os foreiros, que pagavam um foro anual que podia ser em dinheiro, em espécie, ou pagando como parte da colheita, pelo direito de cultivá-la, tá? O foro também traz algumas características muito particulares. Ele era perpétuo e hereditário. O contrato de foro passava de geração em geração. Os descendentes do foreiro mantinham o direito ao uso da terra, mas também a obrigação de pagar o foro. E o valor era estabelecido no contrato. Raramente era reajustado, tornando-se simbólico com o tempo. O foreiro, pessoal, não era o proprietário pleno, mas tinha posse segura e podia vender, doar ou legar seu direito de uso, que isso para a área judiciária chama-se direito de laudeminho. Quem é da área de direito vai entender muito bem sobre isso. Existia um impacto nas estruturas sociais com esse foro. O sistema perpetuou o quê? Perpetuou a desigualdade, pois os grandes proprietários, que eram os senhorios diretos da terra, acumulavam renda sem trabalhar a terra. No recôncavo baiano, as comunidades tradicionais, como as taperas, muitas vezes ocupavam terras sob regime de foro. Mesmo após a abolição, continuaram pagando foros a fazendeiros que alegavam seus senhorios diretos. Isso gerou o quê? Conflitos fundiários, pois essas terras eram ancestralmente ocupadas por quilombolas. A gente vai ver uma questão muito parecida aqui dentro do livro. Daí então começaram a extinguir os foros vinculados a relações análogas à escravidão. Olhem só. Em 1890 foi proibido novos contratos de foro no Brasil. A Constituição de 1988 reconheceu o direito à terra de comunidades tradicionais. Muitas ações judiciais foram movidas para o quê? Para extinguir foros remanescentes e titular terras quilombolas. E qual é a relevância atual de tudo isso? Em regiões como o Recôncavo, até recentemente existiam famílias pagando foros simbólicos, por exemplo, de R$1 por ano, a supostos senhorios.
Então a luta quilombola buscou extinguir esses resquícios coloniais. A titulação de territórios, como a da Tapera, invalidou os contratos de foro, reconhecendo a posse plena dessas comunidades. Ou seja, cobrar o foro era uma exigência de um tributo pelo uso de terra alheia, um mecanismo que sustentou a elite agrária no Brasil por séculos. A sua extinção foi crucial para a reforma agrária e a garantia de territórios tradicionais como o povo da Tapera, que é justamente o povo que é retratado dentro do livro Salvar o Fogo. O pai de Luzia sempre foi contra as cobranças do foro, pago para garantir justamente o uso e a posse da terra alheia, que era feita por alguns moradores influentes da região em nome da igreja. Por ser um descendente dos povos originários, ele achava absurda aquela cobrança. Vejamos o que é dito na página 27 do livro. É dito assim: o mosteiro era uma construção antiga erguida entre o rio e as ruas da Tapera. Toda a vida da aldeia acontecia em seu entorno. As referências, o tempo, a história. Era como se nada tivesse existido antes do mosteiro. Como se as pessoas, a terra e tudo mais só tivessem ganhado vida depois de sua edificação. Era assim que se contava, até que bem mais tarde eu pudesse compreender a sucessão de eventos que nos levou àquela situação. O povo já não sabia quem tinha chegado antes, se os donos das terras, se o mosteiro, se a nossa gente. Mas a resposta não fazia muita diferença. O fato é que se houve uma ordem de chegada, isso não importava. A única certeza era que o mosteiro estava ali havia muito e a vida continuava a mesma. Mundinho, como é o apelido, o nome do pai de Luzia, e outras pessoas, algumas vezes revivem as discussões sobre quem seria o direito de posse daquelas terras. Mesmo contra a vontade do pai, Luzia pagava o foro e guardava com cuidado os comprovantes que lhes davam. Só que esse recibo, pessoal, esse documento, era valioso para as famílias da Tapera, sim, mas judicialmente não tinha valor algum. Então Luzia, juntamente com seu pai, depois de algum tempo, passou a se negar a pagar o foro para esses homens, principalmente depois que o mosteiro fecha as portas e os padres vão embora. Aí o caos se instala porque cada um que pedisse o foro, alegando que aquela terra era dele. E aí é justamente isso que acontece. Luzia, juntamente com o pai, passa a se negar a pagar para esses homens que não representavam a igreja e que não tinham nenhuma autoridade sobre as terras. Luzia é essa personagem no livro que durante muito tempo viveu com medo constante, que precisava se sujeitar aos padrões, como ir à igreja e se portar como uma beata. É dito na página 99 o seguinte: durante 30 anos usei trança feito uma beata para que a Tapera me deixasse em paz. Luzia foi essa mulher que teve de assumir essa imagem para poder o quê? Para poder sobreviver. Por conta das imposições dos padres, o povo deixa de praticar abertamente suas religiões e quando faz é em segredo, temendo serem reprimidos. As perseguições a Luzia se iniciaram no período de uma severa seca, onde estava acontecendo queimadas constantes. E Luzia, por observar o fenômeno, diversas vezes se divertia, tentando adivinhar qual seria o próximo local dos focos de incêndio. Soma-se ao fato das queimadas o quê? A acusação de que Luzia também estaria envolvida no desaparecimento de sua amiga Edith, que, na verdade, está relacionado ao mesmo homem que abusou dela e também de diversas outras mulheres quando passava pela região da Tapera. Contudo, chega um momento em que ela rompe com isso. Já farta de toda a submissão e por já não ser mais uma criança, como na primeira vez em que ela foi perseguida pelo povo em busca do mal que estaria no meio deles, segundo as pregações dos padres. Quando ela foi acusada novamente, assim como em sua infância, ela precisou se impor contra aqueles que a perseguiam. Agora ela já estava velha, diante de todas as dificuldades de sua vida, ou seja, ela já estava velha e forjada. Luzia constata muito tempo depois que todas as intrigas da Tapera e a existência de um mal propagado nos sermões pelos padres e que assolava a todos, principalmente ela própria, que se tornou uma personificação disso, é dito na página 110 o seguinte:
Comigo foi pior porque o povo da tapera começou a dizer: as desgraças que se abatem sobre nós são culpa da menina Luzia. Começou quando Edith contou que eu invocava o fogo e depois desapareceu sem nos dizer como. Então, na verdade, era um artifício usado para dividir o povo. Quem fazia isso? O mosteiro, a igreja. Perceber que esse mal propagado nos discursos é usado para enfraquecer e manter o povo sob o jugo da igreja assemelha-se ao que Mignolo diz sobre a criação de uma ficção para manter o domínio sobre o colonizado. Mas isso pode ser rompido, assim como Luzia, que começa a se impor. Com a morte do pai, Luzia torna-se a única moradora de sua família na tapera e ela divaga pelas histórias contadas por sua avó sobre o passado e do lugar onde agora está disposta a lutar para permanecer. Tupinambá traz um traço muito peculiar e um ritual chamado antropofágico. Vocês conhecem? Essa prática, pessoal, é um dos temas mais complexos e controversos dentro da antropologia, porque envolve profundos significados simbólicos, cosmológicos e sociais. Então, vou trazer aqui para vocês uma análise um pouco mais detalhada. A gente tem que dar uma olhada na origem, no contexto histórico, nos registros globais e pré-históricos, suas evidências arqueológicas, enfim. Então, as evidências sugerem que essas práticas ritualísticas surgiram na Europa, como em sítios neandertais e na América, também como no Antigo Egito. Tem alguns textos que mencionam o consumo ritualístico de parte de deuses ou inimigos para absorver o seu poder. Isso também advém de algumas culturas celtas e germânicas, olha só. Existem alguns relatos romanos, como em Júlio César, que descreve o consumo de inimigos como forma de apropriação da sua força. Nas Américas pré-colombianas, os astecas, lá no México, o caso mais documentado, eles praticavam o Xiptotec, que é um ritual de fertilidade e sacrifícios ao deus do sol. Então, a carne de guerreiros sacrificados era, em certos contextos, consumida pela elite como forma de comunhão divina. Já aqui no Brasil, o nosso povo tupinambá, descritos por cronistas como Hans Staden, lá no século XVI, ele dizia que os prisioneiros de guerra eram mantidos vivos por meses, integrados à comunidade e depois executados e consumidos em rituais de vingança e renovação cósmica. Acreditava-se, pessoal, que ingerir a carne do inimigo transferia a sua coragem. Hans Staden, pessoal, foi um viajante mercenário alemão que ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Então, quem foi ele, aonde ele nasceu, de onde ele vem? Hans Staden nasceu na cidade de Ronberg, na Alemanha, lá no ano de 1525. No ano de 1548, ele resolveu fazer uma viagem para a América. O seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos tupinambás durante 9 meses. E após ser libertado, escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. O relato de Hans Staden, naturalmente, é carregado de sua moral religiosa, viu, gente? Então, a sua visão ela é o que? Etnocêntrica. Mas, ainda assim, traz informações valiosas sobre a cultura dos tupinambás e sobre a prática da antropofagia, do canibalismo. Esse mercenário alemão foi ameaçado durante os 9 meses de ser morto e comido pelos tupinambás, tá? Mas ele acabou sendo liberto ao final de tudo.
O livro escrito por Hans Staden foi lançado na Alemanha em 1557 e atualmente é conhecido no Brasil como Duas Viagens ao Brasil. Mas seu nome original, quando foi lançado no século XVI, é História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Hessen, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden de Hornberg em Hessen a conheceu por experiência própria e que agora traz a público a sua impressão. Misericórdia, Jesus, que título tão grande! Existem também registros desse tipo de prática na África e na Oceania, tá? Lá em Papua Nova Guiné, os Fore praticavam o endocanibalismo, que é o consumo de membros do próprio grupo, em funerais até meados do século XX, acreditando que isso liberava o espírito do morto. Isso levou à disseminação do curu, uma doença priônica fatal. Lá no Congo, tribos como os Lele consumiam parte de inimigos para adquirir suas qualidades melhores, suas melhores qualidades. Tudo isso também traz significados simbólicos profundos. O endocanibalismo, já dito aqui, é o consumo de membros do grupo, né? Entre os Wari, na Amazônia, significava que comer os mortos era um ato de compaixão também, transformando o corpo em humanidade, para facilitar a passagem espiritual. Já o exocanibalismo, que é o consumo de estranhos inimigos, entre os Maori lá na Nova Zelândia, significava que devorar guerreiros inimigos era uma forma de humilhação e apropriação do maná, que era o poder espiritual. Esse cenário canibalístico também pode aparecer como um rito, como algo ritual para o controle cósmico, algo com energia. Então, para os astecas, o sacrifício humano alimentava o sol e evitava o fim do mundo. Para os tupinambás, a vingança canibal restaurava o equilíbrio social. Então, tudo tinha um porquê. Mas é um assunto polêmico, complexo, que traz controvérsias e debates acadêmicos. Existem relatos, muitos a propósito, que exageraram esse tipo de prática por colonizadores, justamente para justificar a civilização dos povos nativos. A obra de Michel de Montaigne, do século XVI, porém questionou: quem é mais bárbaro? Quem come o inimigo ou quem tortura em nome de Deus? As evidências arqueológicas também entram em conflito com alguns relatos. Sítios como Crow Creek, nos Estados Unidos, mostram marcas de corte em ossos humanos, lá no século XIV, mas não provam intenção ritual. No México, análises de cropólitos, que são fezes fossilizadas, confirmam o consumo humano em contextos astecas. E as práticas contemporâneas? Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso. A colonização, as missões religiosas e leis nacionais erradicaram quase todas essas práticas. Existem ainda hoje, porém, alguns casos isolados. Como já dito, Papua Nova Guiné ainda existe esse tipo de ritual, é um ritual funerário dos Fore, que persistiram até meados de 1960. Na Índia tem uma seita que se chama Agori, que consome os restos mortais em rituais trânticos para transcender tabus, e atualmente não tem base ritualística tradicional nenhuma que perpetue esse tipo de rito. O que existe talvez ainda seja remanescências de uma resistência cultural, como alguns povos chamados Wari, que mantém a memória do ritual como parte da sua identidade, mas que também não a pratica mais. Vamos falar agora sobre algumas explicações antropológicas para esse assunto. Coughlin, lá em 2001, desenvolveu uma teoria chamada teoria da incorporação, que era o quê? Consumir o outro como uma forma literal de assimilação de suas qualidades. Betty Coughlin, na teoria do luto, fala o seguinte: entre os Wari, o canibalismo era um ato de amor, evitando que o corpo apodrecesse. Existia isso. Para os nossos tupinambás, o canibalismo sustentava um ciclo de vingança que estruturava relações intertribais. Então envolve legado cultural, envolve história.
No cinema existem alguns filmes que banalizam o tema, mas documentários como O Abraço da Serpente de 2015 vão abordar como esse assunto é extremamente complexo. E eu indico demais que vocês assistam. Então, o ritual antropofágico foi uma prática com significados radicalmente diferentes conforme a cultura. Longe de ser selvageria, era um sistema simbólico complexo, ligado à cosmologia, luto, guerra e poder. A sua erradicação está mais ligada à imposição cultural ocidental do que a uma evolução moral. Hoje sobrevive como memória identitária para alguns povos e como um desafio antropológico para repensar nossos próprios tabus. Então, pessoal, no recorte colocado agora aqui em discussão, a gente percebe que a representação da manutenção das condições do colonialismo e a substituição de uma forma de poder abusiva sempre vai ser perpetuado por algumas classes mais fortes. Essa troca da instituição religiosa que foi sendo substituída por uma fragmentação de latifundiários que se aproveitaram de um povo que não era assegurado, que não possuía comprovantes ou sequer conseguia permanecer na terra e pagar o que lhes era cobrado. Então a gente vê na narrativa um constante enfrentamento necessário em meio às inúmeras situações de perpetuação de injustiça, de abuso, que continua presente na sociedade e muitas vezes de forma invisibilizada por não haver uma devida atenção a tais pautas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos avançando com a leitura do livro Salvar o Fogo. Essa videoaula vai complementando tudo que a gente já está vendo ou que a gente já viu aqui dentro de Salvar o Fogo. Eu não sei quem já terminou a leitura ou quem ainda está caminhando com essa leitura aqui. Espero que esse conjunto, leitura, aula com material complementar em PDF liberado dentro do grupo, ajude você a se orientar e a se situar com mais profundidade nos assuntos e nos recortes que vão aparecendo aqui dentro de Salvar o Fogo. Qualquer dúvida, qualquer questão ou curiosidade que você queira abordar, você pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre passo vendo, lendo vocês, respondo todo mundo. É um prazer, tá? Ter essa troca com vocês. Estou feliz por ter vocês aqui comigo no canal. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do assunto, deixa o seu like aqui no vídeo e vou te fazer um pedido super gentil. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda o YouTube a entender que o canal merece ser entregue a mais pessoas. Então te convido a fazer isso. A gente se vê logo mais no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!